E o nosso Conversa Política hoje é com o professor Cláudio Chiusoli, que em italiano é Chiusoli, ele acabou de me dizer aqui. Ele trabalha com pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação de hábitos e pesquisas políticas também. E eu trouxe ele aqui pelo seguinte: não tem um cara que anda na rua que diz o seguinte: eu não acredito em pesquisa, pesquisa não é isso aí, tá tudo errado, tá tudo certo, principalmente no que se refere à pesquisa para campanhas políticas. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Você já levou muita bordoada por conta de pesquisa eleitoral ou não? Bastante. Mas a gente nunca, desde a época que eu trabalhava no Embrapa, a gente fazia pesquisa para consumo. Sim. E me recordo uma vez Sim. que a gente fez, eu estava começando a estagiar e foi feita pesquisa para publicação. Sim. Deu muito converseiro. Aí eu lembro que eu estava começando, era estagiário, o professor Ivan Dutra ainda era vivo na época, estava à frente. Sim. Mas porque agrada o primeiro, o segundo fica bravo, o terceiro fica mais bravo ainda. Vou tomar até uma água aqui. E aí eu lembro que o Embrapa pensou assim, gente, nós vamos fazer pesquisas assim, porque a pesquisa sempre é usada o modelo científico, é uma pesquisa de mercado, Sim, mas sim. sempre com fim científico, Sim. que você defende a cientificidade, né, Sim. uma questão metodológica, etc e tal, só que nós não vamos mais publicar, vamos para consumo dos partidos, aí então sempre foi isso. Então a dor de cabeça é menor, muito minimizada ao extremo, né? E a gente sempre faz a pesquisa, como eu até comentei antes, tem o resultado A do Instituto. Sim. E tem o resultado B do Instituto. Aí a gente sempre era chamado para fazer a pesquisa assim, do desempate, né? Sim. Quem estava mais perto do A ou B. Então, aí, a partir daí, a gente fez muito trabalho para consumo interno de partido. A gente teve até experiência, né? Sim, já fizemos. A nossa empresa aqui já contratou várias vezes pesquisas eleitorais, né? Para quando a gente trabalha com campanha. E é bem isso, né? A pesquisa vem e você precisa analisar a pesquisa. E a pesquisa tem uma coisa... só para lembrar, hein? Não se pode divulgar pesquisa eleitoral desde janeiro deste ano sem que ela tenha registro no Tribunal Regional Eleitoral. Quem divulga a pesquisa, e pode ser até aquelas enquetes, mané, que acontece de vez em quando em internet, tanto a pesquisa, a enquete como a pesquisa, ela não pode ser divulgada, dá multas pesadíssimas. E tem que ter um estatístico por trás. Exatamente. Não é só a pesquisa, né? Sim. Tem todo uma estrutura e realmente o peso é muito grande, tá? E a responsabilidade mesmo. Por exemplo, uma cidade igual Londrina, 380 mil eleitores. Quantos eleitores, mais ou menos, vocês têm que entrevistar para ter segurança no resultado? Então, olha como é que é interessante, né? A gente sempre fala em margem de erro. Sim. Metodologicamente falando assim, toda uma amostra probabilística, ou seja, quando você fala que vai sortear, como é que é a pesquisa? Você pega a cidade, você pega bairros, você pega os quarteirões, você pega o domicílio e a pessoa. Essa é a técnica, né? Sim. Você sorteia, sempre sorteio. É um trabalho danado, né? Sim. Mas em tese você espalha a pesquisa para a cidade como um todo. Londrina então tem 5 regiões e na proporção dessas regiões você faz a amostra. Desculpa, depois você corta. Mas aí, que é interessante, sempre me fala assim, margem de erro de 2, de 3, de 4, 5. Numa pesquisa mais acadêmica, 5% é o tolerável quando você trabalha. Mas para pesquisa eleitoral, qual que é a ideia? Quanto menor a margem de erro, você tem que falar com mais pessoas. Sim. Né? Quer dizer, falando mais pessoas, você tende a chegar a uns resultados mais próximos de uma realidade, Sim. que essa amostra representa o todo, né? E que então você diminui o erro. Só que aí tem a questão da continha, né? Tem sites que fazem conta, tabelinha, então você coloca lá, você quer número mágico, 400 entrevistas é 5% de erro. Sobe para 1.000, cai para 3, estou arredondando, né? Sim. 2.400 pessoas, cai para 2. Agora, você quer trabalhar com 2%, com 3%, sim, com 4%, sim. com 5%? Sim. 4% dá 600 entrevistas. Tabelinha, dá para arredondar. Então fala, mas eu quero fazer 2.400 pessoas. Tudo bem, você vai gastar o custo operacional de fazer 400 para 2.400, você tem. Sim. Não é que na proporção é 6 vezes mais, mas você tem um custo operacional muito maior. Claro. Só que, dependendo do candidato, ele quer ter uma segurança maior de 2%. Agora,
Você acredita quando fala 2%? Se eu for falar Londrina, eu tenho 2%, eu tenho que entrevistar 2.400 pessoas. Se eu quiser falar 2% do Paraná, eu entrevisto as mesmas 2.400 pessoas. Se eu quiser falar 2% do Brasil, eu entrevisto as mesmas 2.400 pessoas. Isso é forma da estatística. Sim. E aí é difícil entender, né? Como que 2.400 pessoas representam o Brasil? Exato, porque isso eu ouço muito. Eu nunca fui entrevistado por empresas de pesquisa. E eu estudei na época de faculdade, né, principalmente na pós-graduação, a questão da formulação da pesquisa, né, da estatística em si. E era bem isso, né? Incomodava a gente, mas peraí, no Brasil inteiro, 2.000 e poucas pessoas, você consegue ter um número muito próximo da realidade? E é isso que funciona, a estatística, funciona. Né? Porque e normalmente os institutos, você não vê o instituto trabalhando com 1%. Se fosse 1% agora, vai dar quase 10 mil pessoas, não sei, estou falando de cabeça, sem fazer essa conta. Sim. Mas normalmente, hoje, os institutos estão rodando, trabalho de 2.000 a 2.400 pessoas. É padrão, e sempre, sim. Hoje eles falam a margem de erro, né? Sim. De 2%, 2,4% e tudo mais. E é padrão aqui em Londrina a gente trabalha 4%, 5%. Então, a sua primeira pergunta, assim, entre 500 e 600 entrevistas, que é um número muito bom, sim. Só que quando você tem um erro maior, você tem um desvio maior. Então, 5% significa que se o candidato recebeu 30%, ele oscila entre 25% a 35%, dentro de um nível de confiabilidade de 95%. Ah, mas sim. Que número é esse? Significa dizer o quê? A cada 100 pesquisas, 95 delas tem que estar dentro de 25% a 35%. Então, a estatística mostra que se eu fizer outras 5 pesquisas, né, para fechar os 100, 5 delas, esses números dispersam. Então, a estatística explica assim, funciona, né? E sim. No final, a gente tem trabalhado muito aqui 4% a 5%, até por questão de custo-benefício, né? Porque você diminui o erro, mas faz muita entrevista, aí o orçamento é muito apertado também, né? Sim, sim. Então, às vezes, o candidato, como é para consumo, prefere fazer lá 3, 4 pesquisas bem feitas de 400, 500 entrevistas, do que fazer uma só com 2.000 entrevistas e o orçamento sumiu, né? Me diga uma coisa, você faz a pesquisa 2 dias para fazer a coleta, por exemplo? Mais ou menos, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Quantos dias você pode garantir que essa pesquisa está correta? Porque em campanha é um tal de gente mudar de opinião assim, que é uma maluquice, né? Se fosse iniciou o processo eleitoral hoje é um recorte. Aí uma vez por mês, mas a medida que vai chegando perto da eleição, aí a pesquisa tem que ser semanal. Sim. Porque você cria um painel, né? E as coisas mudam, né? Sim. O painel muda, as pessoas indecisas, o branco vai mudando de opinião. Sim. Então, por exemplo, aí chega no dia, eu já vi muito até, a gente já fez muito circo com isso, em determinado momento, uma semana antes da campanha, da eleição, um candidato X está fora do segundo turno, aí de repente ele atropela e chega no segundo turno, e às vezes até ganha no primeiro turno, um candidato que está em terceiro, quarto lugar. É possível dentro da pesquisa a gente identificar essas tendências? É possível sim, como também na primeira situação, às vezes as pesquisas feitas equivocadamente, porque o pesquisador está fazendo, se ele tem algum desvio de conduta, ou às vezes até metodológico, pode dar viés na pesquisa. Então, às vezes, aquela pessoa que era zebra estourou e foi surpresa, né? Foi para o segundo turno, ganhou. Isso acontece, furos mesmo de pesquisa. Sim. Isso são falhas, é natural existir falhas no processo da coleta e lá na frente, quando você dissemina a informação, aquela informação já está errada. Então, isso é um cuidado. Mas a gente teve casos aqui há muito tempo de prefeito que saiu de 2, ganhou. Sim. Foi prefeito de Londrina. A gente pegou desde a primeira pesquisa, a gente foi acompanhando a evolução, o crescimento, e até na última pesquisa, antes de uma semana, já mostrava um empate técnico, praticamente, dando assim uma margem de 3.000 votos. Cara, 3.000 votos para Londrina é uma merreca. Não é nada, né? Uma zona eleitoral muda isso daí. E a gente viu, né? Isso acontecer de fato. A minha pesquisa, que era consumo interno, projetava isso. Sim. Né, internamente. Então é legal que no bastidor a gente não acompanha, né, que a gente entregar para informação, mas aí queria ser aquela expectativa, né? Sim. Para análise de pesquisa, o que é preciso você ficar mais atento quando você entrega a pesquisa? Você fala assim, olha, esse dado aqui é muito importante você prestar atenção, esse outro também.
Então, Claudio, na verdade, assim, como a gente entrega o resultado, a gente não está no dia a dia, os bastidores da análise, mas eu entendo que a grande sacada é interpretar os números, porque assim, o político como produto, ele acaba tendo um nicho, né? Então, quando a gente entrega o resultado de pesquisa, além de ser o resultado geral, mas a gente estratifica, né? Quer dizer, então, na verdade, metodologicamente, você pega os estratos com base no TRE, o perfil socioeconômico, faixa etária, escolaridade e por gênero. Esse extrato, a gente é fiel na amostra para poder fazer o estudo. Então, por exemplo, se 52% são mulheres da população eleitora, a gente vai falar com 52% mulheres e 48% homens. Esse extrato, essa proporção tem que acontecer. E quando a gente entrega o relatório, a gente estratifica, separa mesmo, segmenta. Opinião dos homens e opinião das mulheres. Então o candidato está com 30, mas entre as mulheres pode estar com 35, entre os homens cair para 25. Então ele começa a perceber onde ele tem que um maior fazer peso, um trabalho maior e tal. Isso a gente faz por faixa etária, por região, por renda, por escolaridade. Aí ele acaba tendo um nicho, né? Algum candidato ele tem maior penetração com o pessoal de maior escolaridade, curso superior, né? Sim. E mais jovem. Pô, com baixa renda, pessoal mais velho, ele não tem tanta penetração. Ou determinada região também não tem tanto apoio. Então, aí serve de estratégia. Ou ele vai fortalecer aquilo onde ele já está melhor, ou ele vai buscar aquele mercado que é um produto, né? Aquele mercado que é desconhecido. Então, aí cabe muito da assessoria de quem está interpretando, porque o pessoal que está da campanha pode ter uma interpretação e o candidato ter outra, e às vezes tem jogo de vaidade também, não concordar com os números e tudo mais, mas a pesquisa ela é legal porque ela aponta tendências e o perfil no qual as pessoas votariam, e melhor, e o perfil daqueles que rejeitariam também. Né? Por que aquela pessoa não vota? Geralmente, quando vem o número, né, da rejeição ao candidato, aquela tradicional pergunta: em qual desses candidatos você não votaria de jeito algum? Esse dado é sempre muito importante. E é difícil reverter. Quando o cara fala não vota mesmo. Então, se 30% não vota naquele candidato, ele tem que trabalhar com os outros 70%, porque os 30% dificilmente vai mudar de opinião, a não ser que ele tenha uma segunda opção, né? Um segundo turno, quer dizer, coisa assim. Bem interpretado, a pesquisa é sempre uma boa ferramenta de trabalho para você trabalhar a campanha eleitoral. Bom, até pela sua experiência, né? Você já usou muita pesquisa, você mesmo falou. Não, mas é que o entrevistado é você, não vou ficar fazendo oba-oba comigo. Mas olha, vou dizer para você que realmente ajuda muito. Você sai do eu acho, né? E é uma pena que aí é mais uma coisa, um comentário particular, o pessoal pouco valorizar esse tipo de informação e despender pouco recurso para esse tipo de investimento tão importante quanto fazer uma boa campanha, uma boa mídia, a pesquisa é mais uma ferramenta extremamente importante. E às vezes o candidato sempre trabalha no chute, porque não tem orçamento. Às vezes não tem mesmo, tá? Às vezes não tem, mas às vezes prioriza outras coisas. E na verdade a pesquisa realmente ela é muito importante para a campanha. Uma pergunta para o executivo, para prefeito, governador, para presidente da República, até para senador, você tem uma margem de segurança grande nos resultados. Mas para o legislativo é uma confusão, né? Por exemplo, cidades, candidatos a vereador. Às vezes eu vejo aquelas pesquisas, tipo, a gente chama de data padaria, né? Alguém pega uma caneta, vai botando número e sai por aí espalhando. Que é o seguinte, pega uma cidade com 380 mil eleitores, como a nossa, são 19 vereadores, saem 300 candidatos a vereador. Né? Nesse universo é muito difícil você identificar os mais prováveis, né? Porque pulveriza demais os votos. Né? Não, e pulveriza, e outra, você conhece pelo menos uns 10 né, vereadores, né? Exato, e o índice de não saber quem votaria é muito grande. Diferente se ter lá, para prefeito você tem 6 nomes e você dá a opção de escolha. Então é muito pulverizado, isso é fato. Sim. Mas sempre acontece aquele vereador de destaque, né? Que já é mais, tem um aspecto popular, já é um vereador de carreira, então está na mente das pessoas. Sim. Que espontaneamente, porque na verdade são pesquisas espontâneas nesse caso, né? Sim. Mas o índice de não saber é muito grande, mas alto mesmo, 70%, 80%, que é muito pulverizado. Sim. E a decisão vai acontecendo quando está chegando perto, e a né? maioria, no caso do legislativo, a maioria das pessoas decide
ou no dia Sim. ou nos 2, 3 dias tipo, antes da eleição. É muito maluco. Em quem isso. você vai votar, né? Exatamente. Aqui na colinha. É isso mesmo, porque seu amigo seu, é vizinho, Sim. é outro colega de clube de serviço, da escola. Sim. Sempre tem algum parente que está no meio. Então é difícil. E às vezes você nem fala nada, né? Às vezes você fala que vai votar e não vota. Isso é uma Até coisa que também. toda vez que um candidato chega para mim e fala, mas eu falei, olha, é quase impossível alguém chegar para você e dizer assim, eu não voto em você. O cara fala, não, estamos juntos, veja, a gente né? Ele não fala, ele é muito pouco, o eleitor nesse aspecto, ele é muito pouco honesto, ele tem vergonha de dizer que não vai votar no aconteceu fulano. coisa curiosa, eu fui até, agora com essa questão do marketing, da mídia né? Digital, né? Que tem as suas leis, está podendo usar mais, né? Mas eu desconheço assim, as suas ferramentas, mas eu recebi bastante contato de vereador até para prefeito. E teve eu não me recordo quem, mas eu fui muito honesto. Falei, eu estou com tal prefeito, cara, gosto, admiro o seu trabalho, mas estou com tal pessoa. Mas eu tive essa liberdade de falar, né? Sim. E desejei sucesso, né? Sim. Na empreitada e tal. Sim. Mas é difícil uma pessoa externar. Sim. Uma dúvida que muita gente tem. O que é a pesquisa qualitativa e o que é a pesquisa quantitativa? Bom, todo projeto de pesquisa é um projeto, tem início, meio e fim. Né? Quer dizer, é um projeto que você tem os objetivos, depois você tem as fases de coleta, que na metodologia é declarado isso, depois tem a fase de relatório, a execução e o relatório é a entrega, né? Então tem um prazo, né? Tem pessoas e tem investimento no sentido recursos, né? Que você vai colocar. Sim. E essas duas pesquisas, quali e quanti, que a gente fala, normalmente assim, a quali é aquela pesquisa que usa-se muito entrevistas em profundidade, 1 a 1, como eu estou falando com você, você está perguntando, eu solto várias ideias, insights, e aquela quali onde faz moderação de grupo em sala, né? Então, um grupo reunido numa sala e na outra sala alguém está assistindo. Essas pesquisas são muito usuais para identificar assim, hábitos, tendências, criar conceitos, né? Criar um produto político. Certo. Né? Então, já aconteceu de a gente fazer essas moderações, é mais custosa, demorada, mas funciona quando você quer pegar o seguinte, o candidato A, qual a imagem que você tem, o candidato B, qual a imagem que você tem, o candidato C, então começa a ter estereótipos, né? E a gente chama que é um estudo assim, por isso de qualitativo, porque você aprofunda essa discussão e chega quase com consenso em grupo, né? A quanti não, a quanti você já formata, acontece um roteiro, pergunta fechada mesmo quando você for trabalhar estatística. Aí você tem a amostra, margem de erro, você faz as inferências estatísticas a partir daí. Então as duas se complementam, né? E normalmente a quali ela vem em primeira mão quando existem dúvidas acerca do que eu preciso oferecer como um produto político. Né? Qual é o meu discurso? O que é o discurso do candidato? Que imagem eu tenho? Então, qual é a imagem daquele candidato? O que a população precisa? Então, você começa a fazer estudos investigativos que lembram essa discussão quali. Quando você consegue ter essas características muito claras, aí você vai para quantificar. Qual que é o peso disso? Né? Por que muitas vezes a pesquisa, essa divulgada, pesquisa eleitoral divulgada, ela entra em confronto com a realidade no dia da votação? Ou seja, às vezes não bate, né? O que eu cansei de ver, por exemplo, empresas nacionais gigantes de pesquisa, no sábado diz um número, aí no dia seguinte dá um número totalmente diferente. Mas eu acredito muito assim que quando a pessoa declara o voto, dificilmente ela migra, tá? Ela muda. Mas aquele grupo dos indecisos, branco e nulo, isso pode ser... vamos pegar, somando, às vezes pesquisa branco e nulo dá 20%. Cara, 20% é bastante. Ele está dizendo 20%, mas na eleição passada para presidente, no segundo turno, mais de 30% dos eleitores não votaram ou anularam o voto, que é uma margem brutal. Se desses 30%, 10% falar, vou resolver votar, já muda radicalmente o resultado da pesquisa. Então, isso pode acontecer. Então, por isso que a boca de urna funciona muito bem, né? Porque na boca do caixa, né? O cara sai e você já fala... Aí o cara já votou mesmo e fala. É mais ou menos nesse sentido, né? E dá um retrato mais real. Mas eu até diria que não é nem falha de pesquisa mesmo, é porque realmente mudança de comportamento das pessoas que não declararam na pesquisa, por seus motivos quais, e mudou. Né? Foi votar ou não foi votar, e se foi votar, realmente
quando ele declarou que não votaria, ele votou em alguém. E isso vai mudar. É verdade. Para encerrar essa parte da política, da pesquisa política, a saia justa, hein? Você já foi entrevistado por um pesquisador na rua? Eu nunca fui, mas quando eu vejo, olha que interessante, aí coisa minha de pesquisador, né? Eu nunca fui abordado, pelo menos assim, não me recordo agora, tá? Mas quando eu vejo alguém fazendo a pesquisa, eu fico rodando em volta. eu propositadamente eu passo em torno para ver o que está sendo feito. Né? Se realmente dá para ver o tamanho do questionário, a forma, se a pessoa está com crachá, caneta, assim, a cara para falar assim, pô, é um concorrente meu, o João está fazendo uma pesquisa política, se a pessoa está fazendo certinha, é coisa do meu negócio, né? Que eu começo a olhar. Mas eu nunca fui abordado, não, assim que me recordo. Ou já fui abordado, e quando eu fui abordado, por outro tipo, não pesquisa política, mas outro tipo de pesquisa, às vezes eu procuro ajudar, eu falei, pô, mas eu tenho um instituto, eu faço trabalho, eu vou colaborar, né? Sim. Sobre pesquisas de mercado, agora vamos falar parar um pouquinho com a política, vamos falar um pouquinho do empresarial mesmo. Como é que funciona exatamente uma pesquisa de mercado? Então, Cláudia, hoje a palavra... A dor, né? O pessoal fala muito da dor, né? Sim. A dor do empresário. Traduzindo isso, a dor do empresário ele tem um problema de pesquisa, ele tem uma dúvida. Sim. Né? E essa dúvida não há um problema onde você não acha uma solução. Né? E essa solução muitas vezes vem por meio de investigação, que é a pesquisa de mercado, né? Só que aí tem critérios científicos. Da mesma maneira que você trabalha a pesquisa política, o critério científico de um produto político, uma marca, não é um candidato, você trabalha a pesquisa também de uma marca, né? De uma empresa, né? Então, você vai entender hábitos de consumo das pessoas para aquele tipo de produto. Então, como digo, você customiza um projeto, não é aquela coisa que você pega, tira da cartolinha, não, esse aqui é para você, não. Você cria o projeto, você entende a necessidade que ele precisa. Então, concretamente, lá no próprio grupo que a gente faz lá do Porto do Beni, né, teve uma demanda de um dos empresários que ele queria abrir uma loja de material de construção em um determinado bairro. Ele já tinha o conceito, ele já tinha o local. Sim. Aí, entendendo essa situação, a gente categorizou em 10 grandes categorias de consumo, ou seja, material elétrico, material hidráulico, material pesado, casa, 10 categorias. Sim. E que aí nós fomos para o bairro, realmente um trabalho artesanal, operacional. Fomos lá no bairro, usando mapeamento mesmo, até de geomarketing, para saber onde estavam os principais concorrentes e entender o hábito de consumo das pessoas para cada uma da categoria. Então, tipo, material elétrico, você consome? Consumo. Ah, tá, onde você compra? Eu compro no bairro, vou para o centro e tal. Qual que é a frequência? E de quem você compra? Então a gente conseguiu levantar frequência, onde compra e de quem. Ao mesmo tempo ele já sabia quanto em quanto tempo, ele sabia se a pessoa saía do bairro e ia para o centro, e sabendo quem era o principal concorrente dele para aquela categoria. E isso ajudou muito, né? Para ele planejar. Ele lançou, abriu, depois da pandemia ele inaugurou a loja, ele sabia exatamente, me imagino, né, nos bastidores, qual era o mix de produto que ele podia colocar lá dentro. Dentro daquele caixote, né? Sim. Um barracão muito bem montado, onde poder colocar, né, o grupo de hidráulico, o grupo elétrico, tudo mais, baseado no consumo daquele bairro. E também a pesquisa apontou que a conveniência, a localização, a facilidade de acesso é muito importante, porque as pessoas têm que ficar no próprio bairro para comprar esses produtos de consumo. Sim. Eu falei material elétrico, mas serve para padaria, farmácia, supermercado, varejo em geral, né? Que as pessoas não estão atravessando a cidade para ir para tal lugar, eles têm que ficar nos próprios bairros. O grande consumidor, ele vai comprar em quantidade, então ele faz uma cotação, aí tem aquela coisa da disputa de valores. Mas o varejinho, né, aquelas miudezas, você não vai andar 10 quilômetros para economizar R$2. E o preço é praticamente muito parecido, não tem muita diferença, distorção. Então, a pesquisa ajuda muito nesse sentido, identificar hábitos de consumo. Para um projeto de lançamento de um produto. Agora, o dia a dia, né, o empresário ele tem que acordar e são desafios, né? Sim. Matar um leão por dia. Então, a pesquisa, foi feito um recorte, mas tem validade daqui a um ano? Cara, as coisas não mudam, né? Sim. Então, sempre é necessário você fazer novas investigações à medida que o empresário tem essa dor, vamos falar assim, tem esse problema, essa dúvida. No dia a dia ele vai tocando, né? Isso serve também para lançamento de produto, né? Não só de empresa, mas de produto. De produto, para trabalhar o conceito do produto, saber potencial de consumo do produto, pesquisa de precificação.
pesquisa de mapeamento de concorrentes. Cara, o universo é muito grande, né? Para você trabalhar a informação, a coleta, né? Sim. Que ajuda o empresário a tomar decisão. Mas, por outro lado, cada vez mais a gente percebe que hoje a informação está sendo valorizada. Então, as pesquisas, modestamente, elas têm sido mais feitas dentro das empresas, mas ainda existe um gap grande ainda, sabe? Um caminho a construir bastante grande. Porque na hora de abrir empresa ou de lançar um produto, muitas vezes as pessoas esquecem do básico, né? Vai ter aceitação, né? E precisa identificar. Não adianta eu ter o melhor produto do mundo se ninguém quer. E aí você consegue identificar. Né? E também assim, eu vejo que às vezes o pequeno empresário, ele vai lá investir 40, 50 mil reais. Fala, pô, mas eu vou gastar 5, 6 em pesquisa. E a pesquisa você não faz da noite por dia. Depende do projeto, é 3, 4, 5 semanas. Né? Então assim, é tempo e orçamento de um orçamento pequeno que ele tem, né? Sim. Então, às vezes, acaba deixando de fazer pesquisa, vai para frente, depois que vai resolver. A hora que começa não dando muito certo nas estratégias, as ações, ele começa a realmente se preocupar. E claro que tem, como você vai, por exemplo, que ajuda muito nesse sentido de orientar esse projeto, porque a pesquisa ela faz parte de um plano de negócio da empresa, né, para poder sobreviver com estratégia, ver a parte financeira, ver a parte de produção. Quer dizer, ela é um pontinho do iceberg de auxílio, né? Mas eu vejo que existe um espaço bastante grande para que as empresas possam fazer isso. Porque a gente nós fazemos pesquisa, a gente usa o critério científico que a gente fala, mas todo mundo faz a pesquisa. Você entra na internet, você liga para alguém, você conversa, você consulta. Isso é uma pesquisa. Só que mais informal, né? Você não codifica isso. Você começa a trabalhar isso na sua percepção, na sua experiência, né? Se todo mundo está falando que é um bom negócio, fala, pô, por que eu tenho que fazer a pesquisa? Sim. Se você gostou desse nosso bate-papo sobre pesquisa, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Cláudio, muito obrigado, foi muito boa a prosa aqui. E espero que fazer outros trabalhos aí para frente aí de pesquisa, porque realmente é um assunto muito importante para todo mundo que trabalha no mercado. Sem dúvida, obrigado pelo espaço e sucesso no canal, gostei muito de estar aqui. Outros assuntos, tem muito assunto, né? Vamos fazer. Rodadas, né? Trazer cases, curiosidades, perguntas também. Às vezes é muito comum o pessoal consultar. Claro, às vezes não é só pesquisa pela pesquisa, mas simplesmente você dá uma orientação. Né? Eu quero mudar de ponto, não quero mudar, como que eu faço? Então a gente acaba orientando simplesmente ele desempenhar algumas pequenas tarefas que ele mesmo consegue desenvolver sozinho, sabe? Sem que possa ter aquela pesquisa mais robusta, aprofundada, coisa nesse sentido. Bacana. Obrigado pela conversa. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.